Bem, amados, estamos falando acerca dos acontecimentos que terão lugar no desfecho, no final da grande tribulação. Como nós temos visto, a grande tribulação, ela tem etapas, não é? A começar com as trombetas. As trombetas, primeiro, a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, nos falam de fenômenos sobrenaturais, mas que atingem diretamente a vegetação, os rios, os mares e o sol. Ou seja, não atinge o homem ainda. Então, só para situar a todos que aqui estão, tem vez ou outra aparece alguém novo, né? Assim que não vinha. Então, só para situar, estamos falando acerca da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Ora, é um período profético, período que está profetizado na Escritura. Desde o Antigo Testamento já se falava desse tempo de angústia. É o tempo de angústia de Jacó, numa linguagem do Antigo Testamento. E no Novo Testamento se fala da grande tribulação. É um período de 3 anos e meio em que Deus vai tratar com o homem. Um tratamento bem particular, bem severo. A ideia geral da grande tribulação é a seguinte: é Deus consumando a sua obra antes que Jesus Cristo venha à terra para então dar a cada um segundo, as suas obras, para julgar a todos. De maneira que esses 3 anos e meio finais, que é um período profetizado a se cumprir na história dos homens, Deus ele vai intervir de maneira direta sobre o homem e sobre toda a sua criação. Isso em razão, quando nós olhamos para a história da humanidade, o que nós vemos? Por exemplo, você olha lá atrás, quando os homens, chegou o momento que o pecado encheu toda a terra, Deus interviu com o dilúvio. Não foi assim? Ou melhor, Deus interveio, com o dilúvio e dizimou aquele povo do tempo de Noé. Nós temos o exemplo também daquela cidade, ou das cidades ali de Sodoma e Gomorra, toda a circunvizinhança, que porque chegou um momento em que eles pecaram tanto, que Deus foi lá, julgou aquele povo e destruiu o povo daquele tempo, daquela região. Então, vez ou outra, nós vemos na Escritura Deus intervindo na história do homem diretamente. Agora, afora esses momentos específicos do Antigo Testamento, falando do nosso tempo, vamos colocar de Cristo para cá, o que nós temos visto? Nós vemos os homens fazendo de tudo, falando qualquer coisa, vivendo de qualquer modo, blasfemando de Deus, ignorando a Deus, vivendo sem Deus, lutando contra Deus, e nós não vemos Deus agindo diretamente sobre o homem. Até parece que muitas pessoas fazem muitas coisas por julgarem que Deus não vai nunca intervir em nada, ou que Deus sequer exista. Tem esse pensamento. Isso porque muitos falam assim: ora, mas tanta coisa acontecendo, e por que Deus não intervém e não resolve este problema? Então há na Escritura, no livro de Mateus, sobretudo, que nos traz a palavra bem claramente lá, a grande tribulação, em Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante, começa ali a descrição e a narração desse tempo profético. Então, em suma, é importante que você, aqui ou em casa, que está ouvindo essa mensagem, saiba que nós estamos já vivendo no limiar da história, em que logo nós vamos entrar nesse tempo profético de 3 anos e meio, chamado a grande tribulação. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é um tempo em que o Senhor vai provar a todos que habitam sobre a terra. Em Daniel capítulo 12, nos diz que é um tempo de angústia como nunca houve. Desde que há nação sobre a terra, nunca houve um tempo de angústia tão forte, tão profundo como este da grande tribulação. Então, se você morrer antes, você não vai ver isso acontecer. Mas eu não sei se seria bom isso, porque você vai perder a oportunidade
de ser tratado por Deus nesse período. Isso porque aqueles que chegarem vivos a esse tempo, de duas uma, ou ele, sendo um cristão, um servo de Deus, será arrebatado antes da grande tribulação, o que significa que essa pessoa, ela, ao longo da sua experiência cristã, ela servindo a Deus em verdade, segundo a sua palavra, dando lugar à palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, ela foi trabalhada na sua alma, quebrantada, chegou a uma condição de tanta experiência com Deus, que ela já está apta, estará pronta para ser arrebatada antes da grande tribulação. Agora, poderá ser o caso, sendo você um cristão, um servo de Deus, você não aproveitou o tempo, você não aproveitou, você não usou as oportunidades que Deus te deu para ser tratado na sua alma, ser trabalhado na sua alma, ser transformado na sua alma. Então, sendo assim, você terá a graça de ficar aqui, de não ser arrebatado, de permanecer aqui e então entrar para dentro do período de grande tribulação, num tempo de grande angústia, em que o Senhor, sabiamente, Ele vai retirar de nós todas as coisas que outrora nos impediam de servir adequadamente a Deus. Por exemplo, hoje nós temos vários inimigos que poderiam ser dominados e controlados por nós, mas infelizmente eles nos dominam. Nós vivemos num tempo de uma tecnologia muito grande e de muitas facilidades e de uma boa vida. Nós temos uma vida extremamente boa, ou não é assim? E isso acaba nos tornando indolentes, nos torna pessoas desinteressadas e negligentes no serviço a Deus. Ou seja, na verdade, é um tempo em que o reino de Deus e a sua justiça tem sido não somente colocado em segundo plano, como tem sido relativizado. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com o quanto nós vamos ganhar, porque é o quanto nós ganhamos que vai promover o quanto de prazer nós teremos. Prazer no sentido de poder ter um carro melhor. Isso é bom, isso não é ruim. O problema é quando isso nos controla e nos consome e nos usurpa de Deus. Querem um exemplo bíblico do que eu estou dizendo? Para que ninguém me interprete mal, achando que é apenas um ponto de vista. O Egito, na Escritura, ele é símbolo do mundo da subsistência. O povo de Israel tinha 3 grandes inimigos: o Egito, a Síria e Babilônia. Os 3 inimigos, por ocasiões diferentes, levou cativo ou teve o povo de Israel cativo nas suas terras. O povo de Israel foi escravo no Egito, foi escravo na Síria, foi escravo em Babilônia. Então esses 3 inimigos, essas 3 nações inimigas do povo de Israel, representam 3 aspectos do mundo, que são os nossos inimigos. Então a Assíria, onde tinha por capital Nínive, representa o mundo do pecado. Então, o mundo tem um aspecto pecaminoso, perverso, que nos escraviza. E que nos escraviza, eventualmente. Pode ser o caso de cristãos que estejam sendo escravizados pelo poder do pecado. Seria como o povo de Israel aprisionado ou presos ou cativos em Nínive. Ou que seja, na Síria. Mais especificamente falando. O Egito representa o aspecto do mundo, ou melhor, Babilônia, né? O Egito é no finalzinho, porque queremos falar dele para chegar no ponto que estávamos falando. Babilônia é o aspecto do mundo que é a religião. Engraçado que o mundo, ele não é contrário à religião. Pelo contrário, ele tem como uma de suas características a religião, para afastar o homem do Deus vivo. Porque a religião, ela procura preencher esse espaço espiritual do homem com coisas espirituais, mas que levam o homem para longe do Deus vivo,
para colocar outras coisas em nome de Deus, para que o homem tenha a falsa sensação de estar bem com Deus, ao passo que ele está longe de Deus. Babilônia, se os irmãos bem perceberem, foi aquela que destruiu o templo de Jerusalém, que queimou a cidade, queimou o templo, que roubou os utensílios sagrados do templo, que levou para a Babilônia e os profanou. Então toda essa atividade, que eles fizeram contra o povo de Israel, demonstra o que a religião faz em relação a Deus. Destrói o templo, que é adoração, destrói a cidade, que é a autoridade de Deus sobre o seu povo, e toma os utensílios sagrados do culto e os profana. Estabelece um culto profano. Então, Babilônia é o aspecto da religião que é também inimiga do povo de Deus. Agora, o Egito, e aqui eu estava falando, que nós vivemos num tempo de muita facilidade, em que o dinheiro pesa muito, em que por isso nós acabamos por deixar de lado a Deus, o seu reino e a sua justiça, e valorizamos muito mais as coisas materiais, é porque o Egito, ele é símbolo do mundo da subsistência. Nós podemos ver desde o princípio. Nós vemos que Jacó desceu ao Egito e lá todo o seu povo ficou escravo porque eles foram em busca do alimento, quando em toda a terra havia fome. Não é isso? Posteriormente, ou anteriormente, bem antes dele, Abraão já havia descido ao Egito quando chegaram na terra de Canaã e havia fome na terra de Canaã. Ele desceu ao Egito e lá aconteceu uma coisa muito desagradável. Quando ele foi chegando no Egito, e Abraão tinha uma mulher muito bonita, Sara era uma mulher assim, extraordinária, segundo o próprio texto sagrado, diz que ela era uma mulher formosa, belíssima. E então ele ficou preocupado, pensou assim, quando virem eu com essa mulher desse tamanho, desse jeito, vão querer me matar para ficar com minha mulher. Mas ele, muito inteligente, falou, não, basta eu dizer que é minha irmã. E aí, vão cuidar, inclusive, muito bem de mim. Quando o faraó perguntou, quem é essa mulher desse porte todo? Não, é minha irmã. Ô, cunhado, vem cá, pai, vem para cá. Seja bem-vindo ao Egito. E aí aconteceu uma coisa muito desagradável lá no Egito. Mas isso porque Abraão desceu em busca do alimento. Depois, Isaac, ele tensionou descer ao Egito em busca de alimento. Depois, Jacó desceu ao Egito em busca de alimento. O povo de Israel foi escravizado por tantos anos lá no Egito em razão do alimento. Depois, libertos, queriam voltar ao Egito por causa do alimento. Então, o Egito torna-se, portanto, símbolo desse mundo da subsistência. O que é necessário? É necessário. Alimentar-se é necessário. Entretanto, Jesus explica essa questão em Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte, que os gentios andam ansiosos pela subsistência, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, ao passo que os filhos do reino, eles tratam com esse problema do coração, de modo que eles confiam que é o Senhor Deus quem supre cada uma de suas necessidades. A pessoa que tem esse espírito mundano do Egito, ele confia nas riquezas. E ele luta e trabalha muito para adquirir, e ele tem sempre no coração a sensação de que foi o seu braço quem adquiriu, quem proveu. Não vai trabalhar não para ver se come. Ao passo que o filho do reino, ele também trabalha, ele não é um preguiçoso. Só que toda vez que vem o alimento, ele tem a certeza, é Deus quem nos dá o alimento. Não fosse o Senhor, não teríamos saúde, não teríamos trabalho, não teríamos inteligência. E ainda que tivéssemos tudo isso, não teria o alimento que a terra nos dá. Então vivemos num tempo de muita facilidade. E essas facilidades todas, que aquele sofazão, estilo, como é que fala? Estilo... Tem um retrátil, né? Mas tem aquele que é grandão, que você deita. É mais ou menos isso. Ali com controle remoto, aquela tela plana, grande, 60 polegadas, HD full. Coca-Cola, batata frita, suco de maracujá, cerveja gelada, vinho do Porto, 19 volumes de teor alcoólico. Deus me livre daquele vinho. O sangue de Jesus tem poder na minha vida e na sua. Tem gente que aprecia, mas é um cálicezinho assim, ó. Porque é mais álcool que uva aquele vinho.
Deus me livre, haja fígado para aquele vinho. Enfim, dinheiro no banco, cartão de crédito, comida boa, churrascaria. Coisas boas da vida. A vida está aí para ser vivida. Mas essas coisas acabam usurpando a pessoa do Senhor. E aí, quando Moisés foi ao Egito para tirar o povo de lá, o que Deus mandou Moisés falar para Faraó? Deixa o meu povo ir para me servir no deserto. Ou seja, quando diz para Faraó, deixa o meu povo ir, liberta para que ele possa me servir, significa que a escravidão do Egito impede o povo de Deus de servi-lo. O que significa que hoje, trazendo o símbolo para a realidade, é possível que muitos cristãos presos nessa questão da subsistência, presos na questão do dinheiro, presos na questão, né, de todo esse desfrute, que ainda que lícito, ele pode ser, como diz, né, naquele filme que está passando agora na televisão, ou no cinema, Deus não está morto, é como uma cadeia de portas abertas, que você pode entrar e sair, mas a qualquer momento ela pode se fechar, de repente você se vê numa condição que dela não se pode mais sair. Então é uma situação desse tipo. Tem que ser liberto do Egito, desse mundo da subsistência, para servir a Deus. Não se pode servir adequadamente a Deus preso no Egito, preso nesses deleites e nesses prazeres, como lá é simbolizado pela comida, pelas carnes, pelos melões, pelos pepinos e alhos do Egito. Então, por causa de todo esse tempo em que nós vivemos, Deus, sabiamente, o que Ele fará? Ele olha assim e fala assim, o meu povo a quem eu amo tanto, preso, por causa dessas coisas passageiras, fugazes. Então Deus prepara 3 anos e meio. É o suficiente. Tempo no qual ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o número, a marca do anticristo. Então, nesse tempo, comprar e vender será uma questão de pacto com o anticristo. Se você não tem pacto com o anticristo, você não poderá comprar e vender. E é lógico que para que isso aconteça de maneira, né, eficaz, nessa ocasião, o dinheiro, enquanto essa moeda física, já terá desaparecido. Nessa ocasião. Então, tudo terá que passar por um controle virtual pelo anticristo. Então, você simplesmente não poderá comprar o que você quer comprar, comer o que você quiser comer. Logo, o anticristo, por meio dos governos, vão tirar os nossos bens, vão tirar sua casa, seu apartamento, seu carro. Você vai ficar desprotegido, seu emprego, seu tudo. Você vai ser um indivíduo totalmente sem nada. E você agora vai ter que procurar abrigo nas montanhas, nos vales. Você vai ser perseguido de morte. Se te pegarem, vão te colocar para negar o nome de Jesus Cristo a quem você confessa. Muitos serão mortos nessa ocasião. Mas antes disso, sofrerá bastante. Então Deus vai tirar todos os nossos recursos. Vai nos tirar de todo esse ambiente de indolência e de negligência e nos colocará em contato direto. É você e Deus. Naquela ocasião, muitos vão querer se encontrar com um irmão para cantar um hino junto, para fazer uma oração junto, para ter uma comunhão. E talvez não encontre. Mas num tempo de bonança, não ia, não congregava, porque tinha outras coisas melhores para fazer. Aí Deus sabe, fala, não, agora você vai procurar um crente. Mas você vai procurar, e quando você encontrar, vai ser a melhor coisa do mundo. Vai ser aquela reunião onde estiverem 2 ou 3 de fato. Aí você vai abraçar, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Vamos agora adorar o nosso Deus e clamar. Vai ser um período em que Deus vai tirar todas as coisas boas e lícitas, mas que nos atrapalharam na nossa vida na época de bonança,
E aí o nosso coração, nessa ocasião, será trabalhado. Então a grande tribulação, ela tem níveis de ação de Deus sobre a terra e sobre os homens. As 4 primeiras trombetas, a grande tribulação efetivamente começa na primeira trombeta. Então as 4 primeiras trombetas, elas são juízos de Deus sobre o sol, terra, sol, lua, estrela, sobre as ervas vegetais, água potável dos rios e os mares. Ou seja, é Deus tirando do nosso cenário e do nosso contexto, aqui onde vivemos, as condições de vida, diminuindo as condições de vida. E hoje, e Deus é tão bom que nos permite vislumbrar o que seria. Imagine que hoje, na 5ª maior cidade do mundo, que é São Paulo, a crise de água potável. Já imaginaram isso? Já imaginaram, em pleno século XXI, com rios e rios passando dentro de São Paulo, falta água na torneira, água potável. Está lá o rio Tietê poluído. Quem mora do lado do rio Tietê, aquele mundão de água, não se pode beber aquela água e na torneira não tem água. Pensa numa situação como essa. A Bíblia diz que na trombeta em que Deus vai julgar a água potável, diz que as águas se tornarão amargas. Mas não pensa você que a água vai ficar amarga. Quer dizer que a água será imprópria para o consumo. Como se dará esse juízo, eu não sei. Não pense você que o rio vai secar. Pode secar também. Mas não há uma coisa específica. Seca, a água está poluída, eu não sei. Eu sei que a água não será apropriada em grande parte para o consumo. Deus vai julgando a água potável, a vegetação, o que vai influenciar também no nosso ato de respirar, porque o processo de fotossíntese é que permite e que o oxigênio seja constantemente produzido e jogado, e nós o inspiramos, não é isso mesmo? Enfim, ele vai jogando a água do mar, tudo, tirando as condições, para que os homens, quem sabe, possam falar assim, engraçado, nós estamos perdendo o controle sobre aquilo que nós pensávamos que nós controlávamos. O homem tem que saber que ele não controla a terra, ele não controla aquilo que Deus nos deu, é Deus quem nos dá, e as leis todas que regem o universo são todas divinas, e o homem não tem controle. Não adianta o homem chegar lá, eu vou plantar alface. Mas só vai nascer se Deus quiser que nasça. Senão não nasce. Então Deus vai tirando as condições. Depois, quando entrar para a 5ª e 6ª trombetas, aí o Senhor começa a abrir o mundo espiritual para que agora os homens sejam tocados diretamente na carne. Não pensem que isso é história fiada. Muito cuidado. Leia a Escritura e você perceberá tantas profecias que se cumpriram rigorosamente ao pé da letra. O mundo espiritual, por ocasião da 5ª e 6ª trombeta, ele vai se cruzar com o mundo físico e nós vamos conviver com seres espirituais na maior naturalidade. De maneira que naquela ocasião, os homens serão tocados na sua carne. 7ª trombeta traz ainda a consumação do juízo de Deus, da ira de Deus, que são os 7 flagelos. Abra sua Bíblia aí em capítulo 15 de Apocalipse. Aqui nós temos então os 7 flagelos. O primeiro diz assim, olha: ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, taça de juízo. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, naquela ocasião, todos os homens que receberam a marca da besta. Então veja que é um juízo mais específico agora. Os que receberam a marca da besta. Levando em consideração que quantos crentes, quando eu falo crentes, eu me refiro a todos os que creem em Jesus Cristo, que porventura estiverem na terra, que ficarem sobre a terra, que não foram arrebatados, eles em nenhuma hipótese receberão o selo e a marca do anticristo. Diz a Escritura que somente aqueles
cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, é que adorarão e receberão o selo da besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 diz isso. Então essa primeira taça, esse primeiro flagelo, então Deus vai julgar. Imagine só como ficou Jó naquela ocasião. Quando o diabo tocou em Jó, está lá em Jó capítulo 2, capítulo 1, depois capítulo 2 e em diante, em que ele ficou cheio de úlceras malignas. Quem aqui já teve furúnculo? Ninguém teve furúnculo. É bom? Dói muito? E vem aquela carnegão, né? E pus. E é cheiroso? Fede. E tratando-se de furúnculo, né? Não estamos tratando especificamente aqui, quando diz que vieram tumores malignos. Então, tomando o furúnculo por exemplo, imagine o seu corpo cheio de furúnculo. Planta dos pés, na cabeça, nos braços, no sovaco, na virilha. Vai imaginando. Você não pode ficar em pé, você não pode ficar deitado, você não pode fazer nada. Imagine os homens, naquela ocasião, feridos deste modo, cheios de úlcera. A Bíblia diz que Jó, naquele tempo, no seu tempo, se assentou num monturo, pegava cacos de telha e ficava, ali coçando aquelas feridas e sangrando. Assim acontecerá, só que com tumores malignos, quando a taça de Deus for derramada sobre os homens. E isso é Deus levando o homem a pensar um pouco acerca de si mesmo, para que ele se veja enquanto homem. O problema é que o homem tem uma projeção de si mesma como se ele fosse Deus. Ele não entende que ele é mortal, que ele é pecador, que ele é pequeno, que ele é efêmero, que ele é limitado. Então é Deus tratando com os homens. O segundo flagelo diz assim no versículo 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então Deus vai julgar o mar no lugar de os animais que estão no mar, morrendo. Imagine só o mar com os peixes, a sua vida da água, ali todos morrendo, e aquele mau cheiro, e afetando as embarcações, as viagens. O terceiro flagelo diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Observa que tanto aqui nesse terceiro flagelo, quando se declara isso pela boca de um anjo, como aqui também no capítulo 15, a partir aqui do versículo 3, quando diz assim: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Você observa que nesse momento em que vai derramando esses juízos sobre os homens, sobre a água do mar, sobre a água dos rios, se declara que Deus é justo, que Deus é maravilhoso. Isso por quê? Porque os homens tocados por tais juízos, eles é quem deveriam ter tal discurso e tal palavra e declaração a Deus, dizendo: Deus é justo, nós é que erramos, nós foi quem pecamos. Mas não, nós vamos verificar que os homens, eles quanto mais recebem os juízos, mais eles blasfemam de Deus, mais eles se insurgem contra Deus. Entretanto, os céus reconhecem, como quem diz: Deus não é mau, Deus não é injusto,
Na verdade, Deus está, por meio de uma punição, levando os homens, quem sabe, a uma consciência de que os homens dependem de Deus e precisam adorar a Deus. Todos devem adorar a Deus. Mas mesmo diante de tantos juízos e flagelos, os homens não adorarão a Deus. Veja o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dada queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Exatamente isso. Nesse momento da grande tribulação, que é a consumação da cólera de Deus, os crentes, os cristãos que ficaram por ocasião da grande tribulação, já terão sido arrebatados. Porque as taças da ira, que é a consumação, acontecerá exatamente por ocasião da sétima trombeta. Momento no qual os santos já foram arrebatados, todos, finalmente, vencedores ou não vencedores, para comparecerem diante do tribunal de Cristo. Então, agora, Deus está preparando e finalizando esses juízos na terra para que ele possa retornar onde vai acontecer a guerra do Armagedon. É exatamente o quinto e sexto flagelo. Leia comigo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam ou remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Observa que nesse tempo não há arrependimento. Nesse tempo, todos os homens eles apenas blasfemam. Olha, interessante, é dito que eles blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias que sofriam. Agora, ao longo de todo o tempo de paz e de bonança, nunca glorificaram a Deus. Sempre se acharam os senhores da terra. Agora que o Senhor tira aquilo que é dele, aí eles blasfemam. Esse é o coração do homem caído. O sexto flagelo diz: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então o rio Eufrates vai secar para que os exércitos que vêm do Oriente possam passar em direção ao Armagedon. Algo semelhante aconteceu, só que foi por obra humana, não por obra divina, ainda que Deus estivesse no controle da situação, mas o curso do rio Eufrates foi, certa ocasião, desviado, mas foi quando Nabudino, que era neto de Nabucodonosor, fazia aquela grande festa em Daniel capítulo 5, em que ele profanava os utensílios sagrados da casa de Deus. É dito então que Deus enviou Ciro com os seus exércitos para entrar em Babilônia. Só que os muros de Babilônia eram muito altos, muito grandes, a fortaleza, e não tinha como eles entrarem lá dentro. Então Ciro, com muito tempo certamente de antecedência, ele desviou o curso do rio que passava por debaixo dos muros da cidade de Babilônia. E então, desviando o curso, seus exércitos pegaram o leito seco do rio e entraram dentro de Babilônia por debaixo dos muros. Quando os exércitos de Babilônia se deram conta, já estavam todos lá dentro. E aí nós sabemos qual foi o resultado. Foi o momento em que a Média Pérsia conquista a Babilônia e então ganha, assume todo o controle, todo o poder ali sobre aquele império. Então, nesse tempo da grande tribulação, Deus fará secar o curso do rio, o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui, queridos, há algo muito importante a ser dito. Veja que, por ocasião da guerra do Armagedon, o anticristo,
ele terá reunido os exércitos do mundo todo, de nações inteiras. Então as nações do mundo vão se unir e vão se submeter ao anticristo, colocando as suas tropas, os seus exércitos, para lutarem, ou juntos formarem um grande exército para lutarem contra Jesus Cristo, lá na guerra do Armagedon, por ocasião da sua segunda vinda. Agora, como isso acontecerá? Como o anticristo vai conseguir, com que os reis de toda a terra se junte a ele? Interessante que quando, por ocasião da ascensão do anticristo, a Bíblia diz que o anticristo será precedido pelo falso profeta. E o que é o falso profeta? Conforme diz a Escritura. Ora, é aquele que precede, que vai à frente do anticristo. A semelhança de João Batista, que foi à frente de Cristo. A diferença é que João Batista foi com palavras de juízo, dizendo: olha, o machado está posto à raiz das árvores, preparando o caminho para Cristo. O falso profeta, diferentemente, ele fará sinais e maravilhas e prodígios com o intuito de enganar. E agora é dito que 3 espíritos imundos procedentes do dragão, procedentes do anticristo, procedentes do falso profeta, eles sairão fazendo no mundo prodígios e milagres com o fim de ganhar o apoio dos reis da terra. E a Bíblia já previa isso. A consumação da ira de Deus, ela se dará por essa ação de espíritos enganadores sobre a terra. Querem ver algo? Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Veja o que diz aqui, queridos. Aqui diz algo que a maioria dos cristãos não aceitam, ou não aceita. E por que não aceitam? Ora, porque eles consideram que Deus só pode agir e Deus só pode proceder conforme eles querem que Deus proceda. Ou seja, os homens estabeleceram para Deus a religião, sobretudo cristã, evangélica. Eles construíram um padrão de Deus. E Deus então só poderia proceder de acordo com aquele padrão. Isso é tirar de Deus a sua soberania. Deus, ele age como ele quer, como lhe apraz. De modo que quando ele age, vamos encontrar isso 2 ou 3 vezes na Escritura, se questiona se porventura ele tem algum conselheiro que possa aconselhá-lo a como proceder. Quem é que está habilitado a falar para Deus como ele deve fazer as coisas? Deus, na sua soberania, ele age de acordo com a medida com que ele próprio é. Ah, mas porque Deus é santo. Mas ele é santo segundo a sua santidade? Ou segundo aquilo que ele é? O que é ser santo, afinal? Ser santo é ser separado. Ler-se literalmente santidade enquanto separação. Agora, Deus se separa de quê? Para que ele seja santo. Ora, ele não se separa, ele é o que ele é, e portanto, qualquer coisa não se equipara a ele. Deus ser santo é Deus ser aquilo que ele é. E quem precisa de ser santificado é que precisa aproximar-se da medida do padrão divino. Quando diz que Deus é santo, não quer dizer que ele é separado de alguma coisa, mas quer dizer que todas as coisas dele são separadas. Ele é único e exclusivo. Porque Deus não pode se separar de algo para que ele seja santo. Na verdade, ele é santo porque ele é o único que é, e nada é como ele é. E quem quiser se santificar é que precisa se separar-se daquilo que não é Deus e aproximar-se da medida dele. Então, quando você fala Deus é santo, você tem que dizer, então ele pode agir na sua própria medida. Nós somos servos dele, como tais, apenas nos curvamos diante da sua soberania.
dizemos sim, o Senhor é sábio. O Senhor sabe o que faz. Bem, todo esse discurso é para ler esse texto aqui, ó. Capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então observa que Deus, Ele está no controle de tudo. Embora o mistério da iniquidade já opera, o Senhor não permite que Ele faça o que Ele tem que fazer. Mas num dado momento, Deus vai retirar o seu espírito para que então o mistério da iniquidade opere tudo aquilo que Ele tem que operar. Hoje, Ele está impedido, porque aquele que o detém está detendo-o. Mas logo, o Senhor dirá, faça. Continuando, versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo. Quando o Senhor retirar a sua mão, isto é, quando Ele retirar o seu espírito, que é aquele que hoje detém a manifestação do anticristo, então será de fato revelado o iníquo. Aí nesse tempo vocês vão ver. Tomara que vocês não estejam aqui. Eu não pretendo estar por aqui. Eu pretendo, nessa ocasião, ser arrebatado. Pretendo. E Deus quer muito que eu seja arrebatado. Agora eu preciso seguir. E você precisa seguir. E é por isso que a cada semana estamos aqui 3, 4 vezes falando a palavra, para que nós venhamos entender a palavra, discernir a palavra, e por meio dessa comunhão, dessa palavra que nos restaura e que nos atualiza constantemente, é que nós então vamos sendo preparados para não estar aqui nesta ocasião. Eu digo nos restaura e nos atualiza, porque é assim. Rapidamente, tá? O mundo é um ciclo das mesmas coisas. Nada muda. Os prazeres são sempre os mesmos. A prostituição, a lascívia, o adultério, são coisas que estão acontecendo desde o início do mundo. Não muda. E os homens deles não se cansam. Não é assim? Ou uma bobagem? O mundo do entretenimento é sempre o mesmo. Os prazeres são sempre os mesmos. Não mudam. E os homens deles não se cansam. O mundo da mídia, da televisão, da internet, também não muda. É a mesma coisa. É a mesma tolice. E os homens deles não se cansam. Agora, por que o mundo é tudo sempre a mesma coisa? Às vezes mudam, né? Uma cor, uma coisa, um formato. A novela é a mesma coisa. Os filmes, a mesma coisa. Futebol, a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Nada muda. Nada novo sobre essa terra. E os homens não reclamam da mesmice. Eles estão sempre animados com a mesmice, como se fosse sempre uma coisa nova. Agora, quando fala de igreja, fala, não, é porque é tudo uma coisa só. É o mesmo discurso, é a mesma palavra, é o mesmo louvor, as caras dos maus são as mesmas. Isso cansa. Isso cansa. Isso é chato. Mas atenção. Faça uma experiência, se você tiver coragem de fazer. Fique uma semana sem congregar. Uma semana. E meça os efeitos. Depois de um bom tempo, fique 2 semanas sem congregar. E meça os efeitos. Depois de um mês, meça os efeitos. Depois 2 meses, meça os efeitos. Quanto mais distante você fica da igreja, quanto menos você recebe a palavra de Deus como alimento, que atualiza a sua fé, que revigora a sua fé, que te fortalece, você vai tendo força para continuar
para seguir. Agora, quando você deixa de viver essa comunhão, você vai perdendo a força. Chega um ponto que você fala, dá mais não vou mais não. Você desiste. Não é que você deixou de ser um servo de Deus, não. É porque você se tornou um servo negligente. Você não tem mais força para continuar. E para retornar é muito difícil. Você conseguir retomar suas forças. É igual quando a pessoa não faz exercício. Começar a fazer não é muito difícil? Ah, Deus me livre. Dói tudo e você não consegue. E para você vencer essa preguiça, essa gordura, só o sangue. Eu é que sei. Eu um dia comecei a fazer, irmãos, fui para a academia. Não, agora eu vou ser uma pessoa saudável, né? Aí fui, cheguei lá, aí falou assim, olha, você vai fazer 3 sessões nesse aparelho, com a perna, 3 de 15. Faz 15 movimentos, descansa um pouquinho, 15 movimentos, 15 movimentos. Aí eu peguei, quando eu fiz o primeiro, eu falei, essa mulher está brincando com minha cara. 15, 3 de 15. Aí eu fiz 6 de 30. Fiz 6 de 30. Ela falou, não faça isso. Eu falei assim, isso aqui é fácil demais da conta. No outro dia, quando eu acordei, que eu fui me virar, não conseguia virar. Tudo doído. Não tinha força nem de virar na cama. Fiquei com a raiva daquela mulher tão grande que nunca mais eu voltei lá. O ódio que eu fiquei daquela mulher. Verdade. Mas na verdade, o problema era meu, né? Não era culpa dela. Mas também nunca mais voltei. Sim, mas é difícil. A disciplina é uma coisa muito difícil. Não somente no exercício, mas na leitura, no estudo, na alimentação, para dormir. Tudo é disciplina. E tudo que é indisciplinado, para você colocar no trilho, é complicado. Então a vida cristã também requer disciplina. Eu sei que você sair de casa, vir aqui à quarta-feira, ou que seja na terça-feira, ou que seja no domingo, e você tem que desenvolver isso. Entretanto, disso depende a nossa saúde espiritual. Depende. Assim como você todos os dias tem que comer. Tem que tomar café da manhã, tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar sol. É necessário. Senão você fica doente. A vida cristã também requer essa disciplina. Então, versículo 8. Será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, aqui ele está falando sobre o aparecimento do anticristo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, considere isso em nome de Jesus. O ministério do anticristo, a obra do anticristo, a manifestação do anticristo, será de acordo com a eficácia de Satanás. E olha a palavra que é aplicada a Satanás. A eficácia. Ou seja, aquilo que ele fará eficazmente. E como é que vai ser isso, hein? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo, quando ele vier, ele fará sinais e prodígios da mentira. Interessante que vivemos num tempo em que os crentes, sobretudo, eles estão buscando prodígios. Eles querem prodígios, sinais. Eles não querem a palavra de Deus. Eles querem um prodígio. E o pior, que quando aparece um suposto prodígio, pensamos dessa maneira, ao invés de serem eles conduzidos a Jesus Cristo, não, eles são conduzidos às instituições, aos homens. Lembra quando aquele homem lá na porta formosa do templo,
ele fora curado por Pedro, que eles começaram a olhar para Pedro, a multidão olhou para Pedro e João, como se eles os tivessem curado. Eles disseram, não olheis para nós, por que estás olhando desta maneira, como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar? Não, olhem para Cristo, aí começa a falar de Cristo. Hoje em dia é tudo o inverso. Onde foi que você foi curado? Aí começa aquela entrevista. Aquela é a publicidade para trazer outros que não acreditam que possam ir às suas instituições para procurarem a sua cura. Então, o homem, ele é seduzido pela questão do milagre, do prodígio, da questão miraculosa, coisa mais assim. Lembra do caso também lá do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16? Que o rico falou assim para Abraão, falou assim, olha, pai Abraão, mande que Lázaro vá à casa dos meus irmãos e fale para eles como é aqui no inferno, para que eles possam se arrepender e não vir para o mesmo lugar onde estou. Olha a ideia do rico. Se um dentre os mortos for lá avisar os meus parentes, eles vão ouvir, não vão não? Olha, eu estou vindo do Hades neste momento. E imagina, quem eu vi lá? Eu vi o teu irmão lá, está em chamas, portanto mude de ideia. A pessoa fica com medo e se converte. E para de fazer as maldades. O que o pai Abraão falou para ele? Falou assim, não, ainda, aí ele corrige o pensamento. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, para dar o testemunho de como é aqui na morte, eles não ouvirão. Eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, o método divino é, nós temos a Escritura. Devemos ouvir a Escritura. Quem não ouve a Escritura e vai atrás de milagre, de prodígio, de coisas miraculosas, é uma presa fácil para o engano. Porque não ouve a Escritura. Porque se vê alguém tremendo, está cheio de... acredita. Aí vê o povo caindo, vê um suposto endemoniado falando, não é? Você gosta dessa igreja? Não. Você odeia essa igreja? Odeio. Para poder dar o crédito à instituição. Então nós devemos ouvir a palavra. Até porque o final, a consumação do mistério da iniquidade se dará por meio de sinais e milagres e prodígios da mentira. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Olha o versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então a esses que perecem, virá com todo o engano de injustiça, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aqui é o ponto conflitante. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então vamos separar essas proposições. A primeira, versículo 10. Com todo engano de injustiça aos que perecem. Então esse ministério do anticristo será com todo engano de injustiça aos que perecem. Segundo, e isto porque esses que perecem, que serão enganados, eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É dever, entenda isso, é dever e responsabilidade de todo homem o acolher a verdade. Não estamos aqui questionando, jamais, a questão de livre-arbítrio. Não é esse o ponto. Aqui é a questão da responsabilidade. Porque naquele grande dia do juízo final, não adianta falar assim, Senhor, mas é porque eu... Não, a verdade foi pregada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, as pessoas caídas de si mesmas, elas só podem negar a verdade.
E quando então a pessoa caída por causa do pecado, e porque ela aborrece a Deus e não ama a verdade, ela não dá crédito à verdade, então agora, por essa razão, ela está responsabilizada diante da sua atitude de rejeitar o Evangelho. Ou seja, Deus só pode julgá-las e condená-las a partir do exercício da sua responsabilidade. Quando ela diz, não quero, porque não desejo, porque não amo, então agora Deus tem todas as bases legais para condenar essa pessoa. Olha o versículo 11. É por este motivo. Qual motivo? Porque eles não receberam? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá. Talvez você não queira aceitar, mas tá. Então vamos ler direitinho. Versículo 11. Deus, é por este motivo. Quando eu perguntei qual motivo, os irmãos retomaram o versículo 10, não foi? Agora, olha o pronome, é por este. Nós temos aí uma anáfora ou uma catáfora? Catáfora? Catástrofe. Temos uma catástrofe. Não, sério, temos uma anáfora ou uma catáfora? Explico. Anáfora é um pronome que retoma o que foi dito. Catáfora é um pronome que aponta para o que será dito. Então, é por este motivo. Este aponta para o que foi dito ou aponta para o que será dito? Aponta para o que será dito. Temos uma catáfora. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, vírgula. É por este motivo que Deus manda, para darem. Qual é o motivo? Por que Deus manda a operação do erro? Para darem crédito à mentira. Poderia ser escrito assim esse texto, olha. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. 2 pontos. Segue-se. Qual o motivo? Qual a razão? Porque Deus manda. Aí a grande pergunta é, por que Deus não impede o engano? Não seria uma pergunta? Deus poderia facilitar as coisas. Para que o anticristo, gente? Só para o povo se desviar mais ainda? Por que Deus não fecha os botecos tudo? Só para o povo beber mais ainda? Por que Deus, a gente fica questionando? Deus tem uma economia. Na sua economia, há aqueles que hão de alcançar a vida eterna por meio da graça, misericórdia e soberania de Deus. Por outro lado, há aqueles que, a semelhança dos que hão de alcançar a vida eterna, no caso, todos antes, pecadores, todos responsáveis, todos perdidos, todos condenados. O salário do pecado é a morte. Mas a uns, ou a estes, o Senhor deixará como estão, para mostrar ao mundo o seu poder. Porque por meio da eleição de Deus e da predestinação, Deus mostra o seu poder e a sua misericórdia. Não é o testemunho de Romanos, no capítulo 9? Pois bem, então olhe na sua Bíblia aí. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, Deus manda a operação do erro. Aqueles que perecem, no versículo 11, ou melhor, no versículo 10, aqueles que perecem, eles acabam rejeitando a mentira, ou melhor, volta lá. Deus manda a operação do erro. Versículo 10. Aqueles que perecem acabam por rejeitar
à verdade e acabam por dar crédito à mentira. Com isso vem o resultado, versículo 12, a fim de serem julgados. Então, quando o Senhor for julgar, Ele vai julgar e condenar pessoas que desprezaram a verdade e deram crédito à mentira. Então, desprezar a verdade e dar crédito à mentira é necessário a fim de que, o versículo 12, de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitados com a injustiça. Há uma necessidade. O juízo de Deus sobre os homens perdidos, sobre os que perecem, é um juízo legítimo, é um juízo legal. Deus não os condenará porque Ele é Deus. Não, eu sou Deus. Então, cala a boca, ninguém pergunta nada e vai para o lago de fogo. E se falar, eu vou piorar a situação, eu vou aquecer 7 vezes a fornalha de fogo. Não, não é assim. Deus, na sua soberania, Ele tratará com justiça. Então, Deus sabe que o homem caído, de si mesmo, ele não ama a Deus. Ou o homem caído ama a Deus? Deus sabe que ele não ama a verdade. Ou ele ama a verdade? Deus sabe que ele aborrece a Deus e que ele ama a mentira. Tudo isso Deus sabe. Então, não bastaria saber para condená-lo? Mas não. O juízo de Deus é como um mar de vidro transparente. Ou seja, ninguém vai acusar a Deus de injustiça. Pelo contrário, todo o universo vai reconhecer a justiça de Deus. Então, para que a condenação dos que perecem seja objetiva, transparente, clara, e não haja nenhuma dúvida, Deus manda a operação do erro, para que eles possam receber o engano, porque Deus sabe que eles amam, e consequentemente rejeitar a verdade, o que lança as bases legais, para que Deus possa dizer, você está condenado, porque você pecou, e enquanto um pecador, na sua vida, no seu viver e nas suas decisões, você abraçou o engano e você desprezou a verdade. Portanto, você está condenado. É por isso que a consumação da economia de Deus antes da segunda vinda de Cristo, aqui na terra, se dará pela manifestação do mistério e do ministério da iniquidade com todo prodígio, poder e milagres da parte de Satanás. Voltando aqui para a sexta taça, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 ou 14, diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os reis da terra serão enganados, e então darão os seus exércitos, que formarão um grande exército com o anticristo, e eles então marcharão. Olha o versículo 16. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Eles vão se reunir para a grande batalha. É o que se chama lá em Joel, capítulo 3, de o dia do Senhor. Será o vale da decisão. Nesse dia, e esse será um grande marco. Atenção, só para a gente deixar introduzido aqui essa questão, para a semana que vem nós darmos continuidade. Quando Lúcifer, lá na eternidade passada, se rebelou, e Deus o expulsou dos céus, ali foi a última vez que eles se viram face a face. Nesse sentido, né, desse relacionamento. É como que Deus dissesse, agora nós vamos nos encontrar. Nesse trato da rebelião, 2 outras vezes antes do fim. A primeira se deu no Monte Calvário, quando ali estava Deus encarnado, e ali houve uma grande batalha
em que Deus venceu. Só que a vitória de Deus ali no Calvário sobre o inimigo, nós sabemos, quando o Messias esmagou a cabeça da serpente, foi uma batalha. Só que o universo ficou assim pensando, como é que ele pode ter vencido se ele morreu? É porque a vitória ali era exatamente essa, era por redimir. É perdendo e morrendo que ele ganhava e conquistava toda a autoridade nos céus e na terra. O segundo momento, agora, será no Armagedon, quando Cristo descer nas nuvens do céu com seus exércitos de cristãos vencedores e se encontrar com o homem da iniquidade, o representante maior do inimigo, com seus exércitos face a face. Jesus de um lado, com seus exércitos, o anticristo do outro, com seus exércitos, é a chamada Batalha do Armagedon. Falaremos disso depois que nós falarmos acerca dos capítulos 17 e 18 do Apocalipse, que é a queda da grande Babilônia. Isso porque esses juízos finais aqui dos 7 flagelos destruirão finalmente a grande Babilônia. Será a grande vitória sobre o sistema de Satanás de seduzir o homem e de conformá-lo à sua imagem. Será vencida aqui a grande Babilônia nos capítulos 17 e 18, até que então Jesus vai descer do céu no capítulo 19, momento em que ocorrerá a guerra do Armagedon. Amém, pessoal?